Gente, nós vamos agora conversar com quem entende do assunto para tentar entender os últimos lances da guerra da Rússia na Ucrânia. Eu convido aqui a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra, Mariana Calil. Professora, muito boa tarde. A senhora me ouve bem? Boa tarde ou boa noite, te escuto muito bem. Perdão, Parabéns é que pelo eu estou programa. direto aqui, perdi a noção da hora. Boa noite, é isso mesmo, boa noite. Boa noite, é sempre bom te acompanhar por aqui. Professor, eu li um paper da senhora essa semana, a gente até noticiou ele no jornal, o Jorge encaminhou gentilmente para a gente. Eu quero explorar o que a senhora projeta ali, porque muita coisa mudou, né, de lá para cá. Mas eu não tenho como não abrir essa conversa hoje com o que está acontecendo em Melitopol. Acho que a senhora conseguiu acompanhar aqui. Gente, o prefeito foi preso pelos russos. Os russos agora dizem que vão acusá-lo, não se sabe em que corte, de terrorismo e indicaram uma prefeita biônica não eleita para ficar no lugar do prefeito eleito e preso, que se dirigiu à população numa mensagem publicada no Telegram, né? Já de maneira assim, olha, tem muita gente que vai tentar provocar reações, tenha juízo e não entre nessa, foi o que ela disse. E aos deputados eleitos, ela pediu colaboração. O seu dever é cuidar do bem-estar do povo. Tem, claro, um tom implícito de ameaça, já que ela, provavelmente, é aliada dos russos, senão não teria sido colocada por eles lá. Como é que a gente pode entender o que está acontecendo em Melitopol e o que isso prenuncia para as outras cidades da Ucrânia que, nesse momento, estão sob controle dos russos? Então, Daniela, eu entendo essa guerra que está acontecendo na Ucrânia como uma guerra híbrida. O que é uma guerra híbrida? É um híbrido entre guerra convencional, guerra cibernética, guerra de informação e guerra irregular. O que está acontecendo em Melitopol e em Zaporizhzhia, né, seria o trecho da guerra irregular da guerra híbrida. Então, a gente tem forças não tradicionais lutando entre si. O que são forças não tradicionais ou não convencionais? São milícias, são forças paramilitares, né, que estão entrando em combate entre si. Então, forças pró-Ucrânia, nacionalistas ucranianas, e forças pró-Rússia. E aí a gente tem como vítimas as pessoas, né, os moradores da região de Melitopol, de Mariupol, do sul da Ucrânia, né? E isso, na verdade, revela para mim o objetivo do Putin. É muito difícil saber na prática qual é de fato o objetivo do Putin, mas eu acredito que uma parte, pelo menos, dos objetivos estratégicos do Putin seja trocar o regime dentro da Ucrânia para um regime mais simpático a Moscou e mais cético em relação à OTAN. Então, o que ele fez em Melitopol é um prenúncio, na minha concepção, do que ele gostaria de fazer no restante da Ucrânia. E talvez do que ele esteja precipitando no restante da Ucrânia quando ele invadiu a Ucrânia. Bom, professora, você foi exatamente ao ponto, né? O presidente autocrata Vladimir Putin disse que não, por meio da ministra de Relações, não, foi a ministra. Eu vou voltar aqui qual foi o cargo dela, mas não foi, porque o de Relações Exteriores é o Lavrov, não foi ele quem falou, mas disse que não tinha interesse em depor o Zelensky, não tinha interesse em depor o governo russo, o governo ucraniano. O que está ficando muito claro é que sem a deposição não vai haver saída boa para Putin, né? Ainda que ele vença a guerra, seria o que a gente chama ali de vitória de pirro, porque custou muito para a reputação internacional. É cada vez mais claro, então, que na verdade o que ele quer mesmo é colocar ali um aliado para fazer do governo da Ucrânia um governo submetido a Moscou. Sem dúvida, na melhor das hipóteses, não é o Putin que tira o governo da Ucrânia, são os ucranianos que tiram o governo da Os Ucrânia. Então a gente tem separatistas. algumas, ou separatistas, ou as próprias Forças Armadas, por exemplo, num golpe de Estado. Ele já convocou as Forças Armadas a darem um golpe no Zelensky, né? Então, eu acredito que ele esteja tentando usar o peso do Ocidente contra o Ocidente. Como ele faz isso? Ele arma as forças paramilitares dentro da Ucrânia, as forças paramilitares nacionalistas, né, dentro da Ucrânia, com armas ocidentais, o próprio Ocidente faz isso, e aí ele faz com que o governo perca a legitimidade, porque essas forças não necessariamente vão obedecer ao Zelensky quando ele disser, olha, vamos ter um cessar-fogo, vamos parar a guerra, ou vamos fazer algo tático nesse sentido. Não necessariamente essas forças obedecem ao Zelensky, né? Então ele está enfraquecendo o Zelensky.
Então ele está criando ali, pela via do peso do próprio Ocidente, algo contra o Zelensky. E ele também cria uma força contra o Zelensky quando ele arma e dá bastante visibilidade e bastante prosperidade, né, para as Forças Armadas, que podem aí decidir que não é oportuno ter o Zelensky como líder e, então, realizar um golpe de Estado para manter uma neutralidade perante a Rússia e o Ocidente, né? Então, a gente tem essas possibilidades do Putin estar usando o Ocidente contra o próprio Ocidente. Se você chegou agora, essa é Mariana Calil, ela é professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra e nós temos passado aqui, estamos passando com ela sobre diversos pontos e ela abre agora uma porta que eu acho que falta a gente explorar aqui no noticiário como um todo, que é esse lance que pode ter consequências ruins para a própria Ucrânia, a distribuição de armamento para uma série de grupos paramilitares de extrema direita, nacionalistas, que a gente viu isso um pouco no Afeganistão, né, professora? Os Estados Unidos entregam as armas e isso depois vira um problema, né? Porque esses grupos têm interesses difusos e não necessariamente alinhados com o que o Ocidente, né, imagina que seja o melhor para cada um desses países. O dia seguinte na Ucrânia, nessa Ucrânia, assim, qualquer que seja a saída, mantenha-se o governo, a professora já delineou um pouco o que é que pode acontecer, ou mesmo tendo o golpe de Estado, a deposição de Zelensky, nada indica que não vai haver guerra civil, né? Exatamente. Isso enfraquece muito a Ucrânia e aí torna a profecia do Putin autorrealizável, porque o Putin diz que a Ucrânia é um Estado falido desde 2014, ou seja, é um Estado que não tem eficiência, não tem eficácia, não exerce seu poder, sua legitimidade, seu monopólio legítimo do uso da força. Então, isso acaba reforçando o ponto do Putin. Então, sempre fico muito tensa quando os meus colegas falam o Putin está perdendo a guerra ou o Putin está ganhando. A gente não sabe, porque a gente não sabe qual é o objetivo do Putin. Mas a gente pode desconfiar que o Putin não esteja sendo tão mal sucedido assim. Porque essa guerra talvez não tenha começado há 2 semanas. Talvez tenha começado lá em 2014. Né? Porque se é uma guerra híbrida, se ela passa por uma guerra de informação, por uma guerra irregular, ela já está vigente na Ucrânia desde 2014. Então, o Ocidente está lutando agora, quer dizer, está fornecendo armas para a Ucrânia lutar agora, mas essa guerra já existia antes. Professora, vamos falar um pouco do cerco a Kiev? A gente viu aquela coluna quilométrica de tanques, e analisando hoje, né, se a Ucrânia tivesse armamento aéreo, por exemplo, aquilo ali poderia ter sido um mega fiasco, né, para Putin, se a Ucrânia tivesse os mísseis que o russo, tem, já que fez 60 quilômetros de um tanque atrás do outro, um ataque aéreo ali poderia causar um dano enorme. Bom, não foi. De todo modo, essa fileira ela se dissipou e parece estar se reorganizando, né? Olhando agora para o que está acontecendo nos arredores de Kiev, o que a gente pode projetar para que há de ser ali o conflito dos conflitos, né? A tentativa de tomar a capital ucraniana. Eu não sei nem se o Putin vai ter como objetivo final tomar Kiev. Talvez o objetivo seja mobilizar as tropas em Kiev para impedir que elas participem de outros teatros de operação. Então, ele consegue desmobilizar, digamos assim, parte das forças armadas ucranianas, engajando elas ou ameaçando engajar em Kiev. E aí ele consegue, aos poucos, ir pelo sul e pelo norte, fazendo um movimento de pinça, que a gente chama, né? Literalmente uma pinça, vai pelo norte e pelo sul, e aí fecha aí em Kiev, né? Mas não precisa nem fazer força para fechar em Kiev, porque a própria pinça fecha sozinha. Professora Mariana Calil aqui conosco, ela de novo, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra, muitíssimo obrigada pela conversa, absolutamente rica, obrigada pela doação do seu tempo e a gente segue aqui contando com sua colaboração. Até a próxima. Obrigada, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigada.